Uma coisa engraçada que eu vi acontecendo, que eu tô vendo acontecer muito, né, em escala agora, principalmente nessa parte aqui da área criminal. Eu estava conversando com a Ana, que é minha noiva, ela é defensora também, acho que ela é defensora numa cidade do interior aqui. E aí ela estava fazendo uma atuação num processo, inclusive hoje ela fez audiência por videoconferência e tal, eu estava aqui com ela, eu estava ouvindo o processo, a gente discutiu um pouco antes dela começar a audiência, processo de tráfico de drogas, em que o rapaz foi preso primário com 0,6 gramas não, desculpa, com 6 gramas de crack, acho que era. Tá? Ele tinha um pouquinho de substância. E no pedido de liberdade que ela fez para o juiz chegou a mencionar que isso está se repetindo muito pelo Brasil, inclusive na manifestação dos promotores, que o presídio era muito mais seguro do que ele ficar na rua. Que como a gente estava numa época de quarentena, o presídio ele ia ser muito mais seguro do que ele estar na rua, porque lá não teria, já tem todas as medidas e assim por diante. E aqui vai minha pergunta, que você tem uma atuação maior nessa área aí da lei de drogas. Você acredita que daria, se essa pessoa contrai o coronavírus, tem algum problema por isso, a gente entrar com uma ação de indenização, e aí vamos juntar a parte civil aqui com o criminal, contra o Estado, porque o próprio Estado, por intermédio do juiz, ele garantiu que no presídio, aí você tem um Estado garantidor, que antes não tinha, mas o juiz, na decisão dele, ele certificou que no presídio é um local mais seguro, por isso que ele não iria sair. Se ele contrai e tem alguma complicação, você acha que seria viável uma ação de indenização futura contra o Estado? Então, Rodrigo, provavelmente amanhã eu vou dar uma entrevista para a Globo. Está sendo tudo tratado aqui realmente até sobre esse assunto que é o Covid-19 no sistema prisional. Uhum. Pelo menos aqui em Minas Gerais, os presídios não estão sendo frequentados nem por familiares, nem por advogados. Acredite se quiser, o detento aqui em Minas Gerais, ele não tem assistência jurídica durante essa quarentena, ele não consegue falar com seu advogado, e mais, ele não consegue receber o seu kit básico de higiene, que vem sabão, escova de dente e alguns outros apetrechos de limpeza. Sabemos que, para eliminar esse Covid, uma das maiores soluções é o sabão e a água. Sim. E isso não está entrando nos presídios de Minas Gerais. Uhum. Bem, esse é um grande problema. Como isso está sendo tratado, não sei. Só sei que pessoas estão morrendo dentro dos presídios e isso não está sendo divulgado. Sim. Eu sei que a gente querer dizer que não entra telefone dentro dos presídios é falar besteira. E os presos têm postado coisas que estão acontecendo dentro dos presídios e a gente tem visto. Pessoas estão morrendo dentro do presídio, não se sabe se é pelo Covid ou não, mas o certo é que a cada dia em Belo Horizonte, por exemplo, que é onde eu resido, são 20 a 30 custódias. Ou seja, pessoas estão sendo presas aqui fora e estão entrando no sistema. Eu chego para acompanhar um flagrante, por exemplo, o cara ele é preso, ele não é feito nele uma higienização, ele é colocado numa cela com 20 pessoas, mais ou menos, dentro das delegacias de polícia civil. Há um contágio geral, se um tiver 20, essas 20 vão entrar para dentro do sistema prisional. Agora, presta atenção, Rodrigo. Aqui em Minas Gerais, são quase 70 mil detentos. Quase 70 mil detentos. É a população de muita cidade brasileira. Sim. Muitas cidades brasileiras. Aí eu penso, se isso entrar dentro do presídio e 70 mil pessoas se infectarem, e mais do que isso, nós só temos aqui em Minas Gerais 10 mil respiradores. Eles vão querer tratar primeiro os presos ou as pessoas de bem. Vai ter que acontecer que nem na Itália, vai escolher quem vai morrer. Então, assim, respondendo a sua pergunta, está muito perigoso. A gente não sabe o que vai acontecer no sistema prisional. Nós ainda não estamos, conforme, né, as autoridades, nós somos do ramo do direito, mas a gente lê informações, não estamos ainda no pico, de contágio dessa doença. Eu acredito que, pelo andar da carruagem, vai entrar dentro dos presídios, aí vai ser o grande problema. Sim. Porque a pergunta não quer calar, né? O agente penitenciário, ele não sai aqui fora, ele não trabalha todo dia, ele não está lá de quarentena dentro do presídio.
Então, ele sai e ele entra no presídio e ele está lá dentro com os presos. Como é que está sendo feito isso? A gente não sabe. Então, essa é uma reportagem que nós vamos fazer amanhã, inclusive com o sistema prisional e seus representantes e advogados, família de presos. Vamos tratar disso aqui amanhã. Eu acho que, por exemplo, a gente vê noivados que as pessoas estão no noivado e todo mundo pegou. 10 pessoas daquele noivado contraíram porque tinha uma pessoa infectada. Você imagina numa cela onde os caras têm que conviver dia e noite. E respondendo a sua pergunta, o preso está acautelado ou ele está de forma já sentenciada? Ele está sob custódia de quem? Do Do Estado. Uhum. O Estado é responsável. Mas aqui, o que eu achei mais interessante... O Estado está irresponsável. Sim. Porque se não deixa entrar material de higiene básica, vai caber as indenizações. O que eu achei mais interessante foi o magistrado confirmar que o presídio é um local mais seguro. Porque é diferente você falar, olha, é uma doença que pode chegar no presídio. Outra coisa é eu falar, você vai ficar aí dentro e aí dentro é mais seguro do que aqui fora. Por isso que eu não vou te soltar. A fundamentação da decisão dele é como se fosse um garantidor. O Estado se colocou, ele já é, mas ele se colocou numa função de garantidor muito maior do que antes, né? Se ele não tivesse feito essa decisão.